Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nossa convidada de hoje é a Patrícia Peck. A Patrícia é advogada, especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança. Ela é sócia da PG Advogados, um dos principais escritórios de advocacia do país e especializado na prestação de serviços para grandes corporações nacionais e internacionais. Ela também atua como Data Protection Officer, ou DPO, do grupo Localweb. Meu nome é Marcelo Trípoli, sou fundador da agência Zimes e especialista há 20 anos em transformação digital e o seu host no Nexus Talks. Olá Patrícia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Nexus Talks. Vamos falar de um tema muito interessante aqui, com uma das maiores especialistas desse mercado, que é a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria pedir para a Patrícia começar explicando para a gente, de uma forma bastante simples, o que é a Lei de Proteção de Dados, o que é a LGPD que já começou a valer, mas muitas empresas e pessoas ainda têm dúvida do como funciona, o que é e quais são as implicações práticas. Patrícia, conta para a gente, tenta contar de forma resumida o que é a LGPD. Oi, Trípoli. Primeiro, obrigada pelo convite. Super legal estar aqui para bater esse papo com você e esclarecer, sobre essa nova lei que traz aí para todos novas regras que precisam ser seguidas. Bem, pela sigla LGPD, que às vezes até faz uma travadinha na língua, é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Quer dizer isso? Que a gente vai precisar ter um cuidado adicional ao estar tratando informações relacionadas às pessoas físicas, que são os titulares. Então, sejam aquelas informações do nome, do CPF, endereço, telefone, ou mesmo assim, quando a gente captura a imagem da pessoa, os dados de saúde, dados relacionados à biometria. A lei fala que a gente tem que tratar dados pessoais com transparência. Precisamos tratar com uma base legal, seja do consentimento ou algumas exceções de consentimento, mas principalmente proteger para não haver vazamentos. Trípoli, é sobre isso que essa legislação trata. Muito legal. E sobre a perspectiva das pessoas, Patrícia, eu, você, o cidadão, qual é o impacto, qual o benefício e o impacto dessa lei sobre a perspectiva da pessoa? Pensando do lado do indivíduo, nós todos que somos aí esses usuários da sociedade digital, nós já sabemos há bastante tempo que mesmo quando um serviço diz que ele é gratuito, não existe almoço grátis. Nós acabamos tendo como moeda de troca as informações. Só que o que a lei traz agora é que não pode ser um cheque em branco, não pode ser uma coisa assim, sem prazo, sem ter uma clareza do qual que é o combinado. Então, para as pessoas significa um empoderamento. Então, todas as nossas relações, seja você ir numa farmácia, você ter uma relação com um banco, ou mesmo com um aplicativo de internet, quando você fornece o seu dado pessoal, para que ele vai usar aquela informação e você ter novos direitos dos usuários, que significa, de repente, um dia poder pedir o apagamento daquela informação, poder revogar um consentimento ou até mesmo solicitar a portabilidade. Quando você mudar de fornecedor, você levar a sua informação para o novo fornecedor que você escolher. Muito legal, acho que empoderamento aí das pessoas é sempre uma boa notícia, um mundo cada vez mais digital, acho que a gente tem uma boa notícia, uma nova ferramenta para as pessoas. Agora, para a empresa, pegar uma empresa, cresceu muito na pandemia o comércio eletrônico, as empresas estão coletando mais dados porque existem mais transações digitais. Qual é o impacto dessa lei para as companhias que operam no mundo digital? Bem, Trípoli, eu costumo dizer que essa é uma legislação que traz uma blindagem relacionada à reputação e patrimônio. Para a maioria das instituições, a gente está hoje numa evolução, num trabalho contínuo de melhores práticas de governança corporativa. Seja uma pequena empresa, uma startup ou uma multinacional, com toda certeza, quando você segue as recomendações da LGPD, você passa a conseguir trazer para esse acionista, esse empresário, para todos aqueles que trabalham mesmo na empresa, uma camada de proteção daqueles ativos intangíveis, porque a gente vive essa nova sociedade em que os bens mais valiosos são marca e também são as bases de dados.
Então, se você leva muito tempo para construir esse patrimônio de informações, imagina só perder isso em questão de minuto, porque teve um vazamento, fora esses efeitos negativos da imagem e reputação daquela marca que fica exposta, né? Fica ali com aquela mídia, né, dizendo, nossa, foi vazado pela marca tal. Então, a gente pode dizer que assim, ela é uma legislação que está muito amarrada dentro de todo um contexto de proteção de direitos humanos, mostrando uma responsabilidade empresarial numa sociedade que busca sustentabilidade e que aí, se a marca consegue demonstrar que está aplicando essas melhores práticas, ela passa a estar mais bem escolhida, mais bem integrada nesse contexto do para onde vamos, que é essa sociedade muito mais digital, muito mais robotizada, da Smart City, da Smart Home, né, de tudo que a gente está tendo que conseguir viabilizar, porque também sem informação não existem os negócios. Então, no final, em resumo, para as empresas, é uma legislação que traz um ganho de confiabilidade. Ela exige mais responsabilidade, ela traz toda uma regra aí sobre transparência e também sobre proteção, né, que você vai ter que investir para proteger as informações, mas o resultado final é que ela vai diferenciar essas marcas que conseguem garantir que respeitam privacidade e segurança dos seus indivíduos. Muito bom, Patrícia, super esclarecedor. E além dessa questão de reputação, existe também multas, né? E multas pesadas, né? A mídia tem relatado que as multas podem chegar a vários milhões. Você pode contar um pouco pra gente esse impacto financeiro que uma companhia pode sofrer se ela conseguir, se ela for autuada, né? Como funciona, como é que funciona essa parte de multas da lei? Olha, Trípoli, dizem às vezes, quando eu vou falar da lei, dizem assim, você pode começar pelo artigo da multa, né? Como dizem assim, que a punição é sempre o que parece que faz com que a gente tenha que ser mais obediente, né? Mas, lógico, o artigo 52, ele foi feito com essa finalidade, né, de mostrar que estamos falando sério, né, uma legislação de impacto financeiro elevado. Então, ela prevê 2% de faturamento, seja da empresa ou até do grupo econômico, se enxergar que havia favorecimento, usufruto, compartilhamento de dados dentro daquele grupo econômico, então eu posso alcançar na hora de fazer a verificação do impacto, né, da multa, essa volumetria de faturamento de grupo, até o limite de 50 milhões de reais por infração. E essa referência não é só por conta da lei brasileira, a nossa lei é uma lei importada, ou seja, nós nos espelhamos, nos referenciamos no Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa e que se chama GDPR e que já existe e que na época o Brasil acabou seguindo essa referência porque a Comissão Europeia em 2018 fez uma declaração que a União Europeia continuaria a fazer negócios com países que tivessem uma legislação de mesmo nível. Então, pensando a economia mundial e os negócios internacionais, o Brasil não queria ficar de fora e então criou a legislação baseada nessa referência. E aí também as nossas multas ficaram similares. Lá na Europa é um pouco mais elevado do ponto de vista comparativo. Lá é 4% de faturamento até 20 milhões de euros. Então, é até maior o impacto financeiro. Então, para as empresas, mesmo aqui no Brasil, que ofertam produto ou serviço em nível internacional para a comunidade europeia, ela está sujeita não só à lei brasileira, mas à lei europeia. Então, aqui no Brasil é 2% de faturamento, até os nossos 50 milhões de reais por infração, e lá fora um pouco maior esse valor aí, mas é realmente uma multa bem considerável. Não, realmente é uma coisa muito importante, com grande impacto curto prazo e longo prazo para qualquer companhia. Tem algum exemplo que você pode citar para a gente de algum caso recente, né? Tá na mídia agora brasileira, muita gente falando desse vazamento gigantesco aí de CPFs, de dados de mais de 200 milhões de brasileiros. Como é que tem algum outro exemplo que você quer citar para a gente um pouco, para ilustrar um pouco o que está acontecendo nesse mundo conectado e quais são os possíveis impactos disso em relação à lei?
Então, sabe, Trípoli, a gente vem monitorando, né, o que vem acontecendo desde a entrada em vigor da lei. Nós sabemos que não é uma jornada rápida de conformidade, ainda mais que no Brasil, se a gente for observar, a nossa lei foi promulgada em 2018, numa época em que nós tivemos mudança da administração, né? Então saiu ali o governo do Michel Temer, entrou o governo Bolsonaro. Em seguida, havia aquela expectativa de se a legislação iria ser dada continuidade pelo presidente atual, o que aconteceu, inclusive também com a continuidade da legislação. Depois, em seguida, nós tivemos a problemática da pandemia, que acabou gerando aí um desafio muito grande, tanto para instituições privadas quanto públicas, no ano de 2020, que se tornou o ano da entrada em vigor. Então, apesar da lei ter dado 2 anos de prazo para conformidade, foi um período bem conturbado no cenário não só brasileiro, mas internacional em todo o mundo. Então, 2021 acabou sendo o ano em que muitas instituições estão priorizando. Mas, de lá para cá, desde 2018, o que não parou de aumentar foram os vazamentos. E o que acontece é que o nosso ambiente hoje mais virtualizado, inclusive de trabalho, com as pessoas tendo que estar acionando os dados da empresa a partir do ambiente doméstico de casa, que é o home office, segundo pesquisas publicadas por muitas das empresas que são de segurança de dados, isso fez favorecer o aumento do risco para vazamentos. Porque uma coisa é aquela proteção da segurança no perímetro da empresa, que é o corporativo, outra coisa é quando você tem que também lidar com esse contexto do ambiente mais do próprio funcionário, né, que é a casa e assim por diante. E aí, lógico, nós tivemos esse mega vazamento aqui no Brasil que ainda está sob investigação para apurar qual foi a origem, pode ser mais de uma origem, lembrando que hoje você troca muitos dados pessoais via APIs, de uma forma automatizada. E o muro, a gente troca dados entre as empresas e entre ente público e privado, e às vezes quando acontece uma falha, uma vulnerabilidade que vaza, você diz assim, vazou de que lado? Do muro, do meu ou do seu? Né? E aí isso então traz a questão de o que aconteceu, quem são os responsáveis, mas principalmente, Trípoli, como evita que aconteça de novo? Quais são as medidas de mitigação que permitem aprender também com aquele vazamento para não ter a nova ocorrência? E sabe o que é curioso? A gente tem tido, assim, vazamento que vai desde uma situação de dado digital, que é algo que pode acontecer da pessoa que manda o e-mail para a pessoa errada, com uma planilha anexada de dados, com nome, CPF, entre outros, isso já é um vazamento. Há alguém, por exemplo, que compartilha uma senha, que é uma credencial de acesso numa pasta que fica na nuvem, num repositório digital, e dali, ó, vai saber quem pegou e acessou. Até mesmo as pessoas que utilizam celular, assim, o seu celularzinho, e não coloca uma boa proteção, e aí baixa tudo, clica em tudo que recebe nos grupos, e aí quando vê, infectou com um arquivo malicioso um vírus, e aí alguém se apodera daquele conteúdo, quando vê, pá, vazou por ali também. Ou pode ser questão de papel, que a gente ainda vive do papel, né? As pessoas jogam coisa no lixo sem picotar, né? É currículo sem picotar, correspondência de banco sem picotar, uma série de coisas. Então nós precisamos no Brasil trabalhar a cultura da proteção de dados. A gente canetou a lei, trouxe a lei, está vigorando, a gente pode escrever política, atualizar contrato, mas precisa fazer campanha educativa. Senão o usuário, ali no dedinho dele, ali no cliquezinho, ele faz sabotagem nas questões de segurança. E isso é o nosso maior desafio num país desse tamanho, dessa dimensão de população e de complexidade. De um Brasil que são muitos Brasis e que também é um país das pequenas empresas que precisam também fazer o dever de casa. Não, muito bom, super esclarecedor. E aí falando um pouquinho, pegando um gancho do que você comentou agora dessas questões de política de tecnologia, né? Tem muita gente assistindo a gente aqui que é um líder de tecnologia de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, um CIO, um Chief Data Officer.
Quais são as melhores práticas, né, que você recomenda tecnicamente falando? Tem uma questão jurídica, mas tem uma questão de tecnologia também envolvida, né? Tudo na nuvem, a nuvem traz muita flexibilidade, mas exige também algumas políticas de segurança, né, para garantir. O que você recomenda para quem está assistindo a gente, trabalha com tecnologia, para pensar de forma educativa até como fazer para conseguir lidar com, ao mesmo tempo, com a flexibilidade do mundo da nuvem, com o poder que isso traz, mas ao mesmo tempo com a segurança que exige um contexto de segurança de dados? Olha, Trípoli, essa com certeza é assim uma missão desafiadora para gestores de TI. A gente já tinha que lidar nos últimos anos com essa problemática que a gente chama de Shadow IT, né? De às vezes a gente nem saber tudo que as pessoas estão instalando em termos de software, né? E assim por diante. A gente viveu aí todo o Bring Your Own Device, com o uso dos dispositivos mais particulares, que às vezes nem passa perto assim da observação e do radar do gestor de TI. O que eu acredito que a gente tem que realmente investir nesse pacote mesmo de camada de segurança, né? Então, por exemplo, usar recursos de DLP, de Data Loss Prevention, usar, se possível, mais controle de acesso com utilização aí de fator duplo, né, de autenticação, trazer isso para o nível corporativo, né, com 2 camadas de autenticação. Tem se buscado mais a utilização de recursos com biometria ou mesmo reconhecimento facial. Lógico que isso ainda precisa popularizar mais no ambiente corporativo. Mas assim, quando você pensa um contexto das pequenas empresas, se você escolhe bem o seu fornecedor de cloud, de nuvem, o ambiente dele está mais protegido do que o ambiente local da empresa, ainda mais na capacidade de redundância, de fazer backup, né? Então, acho que assim, uma boa escolha de fornecedor, e aí é uma parte da gestão de risco, mesmo dentro da LGPD, é por contrato, é o que ficou definido naquela contratação, né? Então, assim, esse gestor tem que estar observando que o contrato já traga cláusulas de proteção de dados pessoais. Muitos desses fornecedores já atualizaram desde 2018 devido às regras europeias, até para não perderem, né, clientes internacionais. Mas, assim, o uso de ferramentas hoje, mais de anonimização, buscar software de anonimização e padrões de criptografia são essenciais. Mas no fundo, acho que o maior desafio do gestor é assim, walk the talk. É aquela coisa que tem que vir top-down, desde o presidente da empresa, no exemplo mesmo de comportamento, de conduta segura. A gente tem várias áreas, às vezes, da empresa, já tenho tido, às vezes, conversas até com conselheiros, né? Será que a gente deveria ter um grupo de conversa da alta diretoria e do conselho, usando como comunicador o WhatsApp, sendo que a gente viu que a política deles não está necessariamente seguindo questões de proteção de dados e segurança, e a gente tem outras opções, tem o Signal, tem outros, né? Então, às vezes, assim, precisa haver um diálogo, assim, uma visão da alta direção, e isso é um papel do gestor de tecnologia, levar isso para a alta direção, né, o seu aconselhamento de quais ferramentas é onde que a gente deveria estar tratando certo nível de informação. É diferente do que a gente faz na vida particular, com quem vou falar com um parente, com a família, tudo bem, escolho outra aplicação, mas quando a gente for tratar de dados pessoais no contexto da empresa com essa multa alta, eu acho que agora o sarrafo subiu, né? E aí ele tem que usar a questão do compliance da lei para agora poder também recomendar melhor o uso de ferramentas mais seguras no âmbito da empresa. Muito legal, acho que super esclarecedor para muita gente que está assistindo aqui a gente, entendendo um pouco uma coisa que é nova realmente e que a gente não nasceu com isso, né? Não foi educado. A ferramenta vem primeiro e depois vem as regras, a segurança e tudo mais, a gente está um pouco correndo atrás do prejuízo. A gente está indo para o final agora aqui do nosso programa e eu queria fazer umas perguntas mais rápidas para você, um bate-bola para quem quer te conhecer melhor a profissional aí, Patrícia, né? Que te acompanha nas redes sociais. E eu queria te perguntar algumas coisinhas assim para a gente fechar, né? A primeira delas é como você resume a sua jornada profissional até aqui numa frase ou numa palavra? Ou seja, como é que você resume um pouco a sua caminhada até agora?
Bem, Trípoli, em resumo, assim, sabe, eu sou uma pessoa, sempre fui apaixonada por tecnologia e eu tenho um lado, assim, meio de obsessão, né, de quando obceco pelas coisas, aí tem que estudar, conhecer mais aquilo ali, então acho que isso me ajudou a chegar até aqui, né, o espírito curioso, né, a curiosidade natural ajuda muito, né, para que a gente esteja sempre estudando, né, não passar pelaquele período do ostracismo, da acomodação. Acho que isso resume um pouco. Então as pessoas falam, poxa, Peck, falo com você até hoje, aquele brilho no olho, como você fala, assim, empolgada das coisas. Eu acho que isso é importante para que a gente possa continuar querendo estudar, assim, pesquisar essas temáticas. Com certeza, acho que no mundo tão líquido que a gente vive hoje, tantas transformações, a curiosidade realmente ajuda muito. Acho que é realmente um diferencial. E como você faz para se atualizar? Pegando a carona nessa primeira pergunta sua aqui, como é que você faz para se manter atualizado? Você tem uma rotina, um hábito ou uma disciplina de consumo de informação para se manter atualizada? Olha, tenho. A gente está aqui nesse momento na minha biblioteca, né? Então, eu tento ter uma rotina de leitura, de livro, mas até pela falta de tempo que a gente tem hoje, eu também sigo, né, algumas pessoas e também fico sempre tentando olhar ali alguns feeds, né, de notícia. Então, durante a semana, pelo menos 30 minutos de manhã de atualização daquilo que são informações meio up-to-date, assim, né, das notícias. Seguir algumas pessoas que eu acho que são comentaristas com um nível de profundidade para que você possa aprofundar, e aí eu gosto de diversificar, né? Eu vejo não só pessoas do direito, mas de economia, de inovação, de gestão, de pessoas, porque eu acho que é importante multidisciplinariedade. Adoro assuntos também fora da caixinha, na parte de artes e na parte de culinária, porque eu acho que tem umas pessoas que têm umas sacadas muito legais, assim, em outras áreas do conhecimento. E é um pouco isso, sabe? A gente está sempre tentando se forçar. E tem muita coisa hoje multimídia que você consegue achar de documentários e materiais que em 30 minutos você olha e fala, nossa, que negócio fantástico, inspirador, assim. Então, se a cabeça está muito cansada para ler tudo em texto e em palavras, busca um podcast, busca uma multimídia que sempre vai ter algo legal. Muito bom. E você tem um gadget preferido seu? Você tem algum eletrônico, assim? Você que gosta da tecnologia, tem algum gadget que te acompanha no dia a dia que você curte, assim? Olha, eu adoro smartwatch, eles foram ficando muito sofisticados, sabe? Eu fiquei um tempo que eu estava numa coisa de contar passo, tá? Que o smartwatch ele consegue meio fazer muitos avisos, alertas e tudo. Mas com o isolamento social, eu comecei a não sair de casa, meu smartwatch começou a não ser tão comunicativo assim comigo, porque a gente fica o tempo inteiro na frente do computador, né? Enquanto quando eu ia para aeroporto, reuniões e tudo, era muito legal aquela disfarçadinha de você olhar o pulso para olhar aquela mensagenzinha que o smartwatch te passava. Então eu tenho um sonho de consumo aí do novo lançamento, né, de Samsung e tudo, tô doida para comprar, mas tô esperando, né, falei, poxa, eu tô só dentro de casa, mas eu curto muito os smartwatches, assim, desde o primeiro, que foi um que eu entrei que nem se fosse crowdfunding, que estava lançando anos atrás, que eu paguei como sendo um crowdfunding de $100, assim, para ter um dos primeiros, era uma marca até bem pouco conhecida e tá, e aí depois virou esse boom, assim, mas é um gadget que eu gosto pra caramba. Muito legal. E uma última pergunta para você. Quem está começando, quem está assistindo a gente aqui, quer entrar nessa área de direito digital, conectar esse mundo do direito com a tecnologia, você tem alguma dica para dar para quem quer mergulhar nessa área, quem está estudando direito, quem é recém-formado, quem tem interesse? Ah, com certeza, Trípoli. Eu acho assim, primeiro, a gente não vai aprender muito disso tudo no curso tradicional da faculdade, tem algumas coisas legais em pós-graduação, mas seria seguir alguns desses professores, autores que têm hoje página no LinkedIn, no Instagram, tem vídeos no YouTube. Eu acho que hoje a internet acaba sendo um espaço muito democrático de acesso livre à informação e também se atualizar com leitura. Ainda hoje, a maioria das obras mais atualizadas de direito e tecnologia são primeiro em inglês.
são todas no estrangeiro. Então, estou sempre fazendo pesquisa ali na Amazon, principalmente, do que está sendo lançado. Agora tem muitas obras sobre as questões éticas de inteligência artificial, artificial intelligence, que é a grande trend, assim, tendência agora para o direito digital. E assim, demora um tempo até vir para uma tradução em português, às vezes nem é traduzido. Então, ainda se você quer ficar on the edge, assim, sabe, mais na tendência do direito digital, acaba sendo conseguir fazer uma leitura em inglês, mesmo que seja baixando no e-book, né, que a maioria deles já baixa rapidinho, já estão todos disponíveis no e-book, primeiro acaba sendo lançado em inglês. Patrícia, foi incrível, a gente não pôde ter escolhido um momento melhor para falar sobre o tema. Queria muito te agradecer por dividir seu conhecimento. Queria ouvir seu recado final aqui pra gente, mas de novo, me antecipando aqui, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Trípoli. Obrigada pela oportunidade. Acho muito legal esse espaço que vocês têm, né? E acho que como mensagem, né, nós estamos fazendo essa depuração. Acho que a gente está se preparando aí, que a gente falaria que é a sexta onda do Schumpeter, né? As ondas do Schumpeter estavam ali e naqueles períodos de saltos evolutivos, de transformação, de inovação. A quinta onda, que durou 30 anos dentro da previsão dele, foi de 1990 a 2020. Então, 2021 é o primeiro ano da sexta onda e eu acho que a gente está justamente com essas novas regulamentações de proteção de dados e com o que está por vir aí, a necessidade de mais transparência nas relações digitais, de pensar a ética mesmo no uso das novas tecnologias, essa fusão de toda a biotecnologia, bioética, tudo isso que a gente está indo. Não sei se a gente vai chegar nos cyborgs, né, nos ciborgues e a inteligência artificial colaborando tanto, mas eu acho que a sexta onda vai ter muita coisa legal, deve durar uns 25 anos pelo que dizem, e vamos ter muita coisa acontecendo, seja no campo do direito, da tecnologia, do comportamento, do marketing. Acho que quem está começando agora, a oportunidade é o que não falta. É isso aí, acho que a gente só está vendo o começo dessa revolução digital, realmente, concordo com você, está só ali na superfície. Eu queria agradecer a nossa audiência também, que não prestigiou aqui a gente, assistiu a gente até aqui, pedir para vocês enviarem aí feedbacks, críticas, sugestões de pauta por e-mail contato@nexus.com.br e nos vemos no próximo Nexus Talks.